Sejam bem-vindos à aula de transporte de oxigênio, gás carbônico e controle da respiração. A gente vai abordar nessa aula as formas de oxigênio e gás carbônico, além disso a curva de dissociação do oxigênio, controle da respiração e as respostas adaptativas, adaptativas à atividade física, ao esforço físico e a altitudes elevadas. Quando a gente vai para as formas de oxigênio que existe no nosso sangue, a gente se depara com uma forma que está dissolvida e uma forma que está ligada à hemoglobina. A forma dissolvida, pessoal, ela tem uma parcela muito pequena, só 2%. Então, ela é insuficiente para as nossas demandas. Logo, a gente vai precisar daquele oxigênio que está ligado à hemoglobina, que corresponde por 98%. A ligação do oxigênio à hemoglobina é uma ligação reversível. Esse é um conceito muito importante, mas que faz todo sentido, não precisa ser decorado. Afinal de contas, pessoal, a gente precisa ter aquele efeito liga e desliga. Então, chegou um momento, a sua hemoglobina, ela carreou aquele oxigênio até o tecido e tem que desligar, tem que oxigenar aquela determinada área. Então, por isso que a ligação, ela é reversível, tanto de lá quanto de cá. Uma vez que eu chego no pulmão, eu preciso me ligar, eu preciso pegar o oxigênio. E aí ele se liga à hemoglobina. Aí, mais uma vez, essa hemoglobina ela vai sendo carreada até o seu sítio onde você quer perfundir. E aí desliga novamente o oxigênio da hemoglobina. Além disso, quando a gente vai para a estrutura da hemoglobina, também é muito importante que vocês saibam disso. Nós vamos ter 4 subunidades. Cada subunidade tem um grupamento M e uma cadeia. O grupamento M, ele nada mais é do que uma porfirina associada a um ferro. Já a sua cadeia, ela pode ser uma cadeia alfa ou beta, né? Dependendo do tipo de hemoglobina, mas geralmente é uma cadeia alfa ou uma cadeia beta. Lembrando então que se a gente tem 4 subunidades e cada subunidade tem um M mais uma cadeia alfa ou beta, logo eu posso me ligar 4 moléculas de oxigênio em cada hemoglobina, né? Uma em cada subunidade, certo? Deu? Então, no adulto, o que a gente vai ter? Nós teremos a hemoglobina que se chama A. Por que A? Porque ela vai ter 2 cadeias alfa e 2 beta. No feto, a hemoglobina mais marcante é a fetal, que é 2 alfa e 2 gamas. Então, existe essa diferença. Quando você tem uma hemoglobina oxigenada, ou seja, aquela hemoglobina que está ligada ao oxigênio, eu tenho uma oxihemoglobina. Outro conceito importante, pessoal, é o de saturação. Então, aqui eu tenho uma oxihemoglobina, tenho as minhas 4 subunidades, né? E todas estão ligadas. Eu recebi oxigênio em todas, as 4 moléculas de oxigênio. Qual que é a saturação dessa hemoglobina aqui? É 100%, porque todos os sítios estão ligados. Agora, vamos supor que não, que ali o seu azulzinho aqui eu só tinha 2, só esses 2 aqui, vai? Quanto que eu tenho? 50%. Então, isso eu estou falando de saturação, o quanto que está ligado efetivamente. Quando você joga aquele oxigênio, né, ele se desliga e você joga no tecido, então você já não tem mais uma hemoglobina oxigenada, ela está desoxigenada. Logo, ela recebe o nome de desoxihemoglobina. Outro conceito importante é que para que haja a ligação entre o oxigênio e a hemoglobina, o seu ferro ele tem que estar no estado ferroso, que é o Fe2+. Existe uma condição patológica de hipóxia em que você tem a metahemoglobina, onde eu não tenho um Fe2+, eu tenho um férrico, que é o Fe3+, mas isso é patológico. Além disso, uma doença que vocês devem conhecer ou ouviram falar é a anemia falciforme. Na anemia falciforme, a hemoglobina que eu tenho dentro da minha hemácia é a hemoglobina S. Qual é o problema da hemoglobina S? Porque quando a hemoglobina S não tem oxigênio, ela está desoxigenada, ela faz com que a sua hemácia adquira este formato, que é o formato em foice. O problema do formato em foice é que ele oclui,
ele entope vaso. Por isso que você entende que esses pacientes com anemia falciforme, eles têm as crises dolorosas da doença, eles têm infartos variáveis. Então, é por isso, porque ocorre oclusão, nada mais por conta do formato da sua hemácia que adquire essa foice. A capacidade de ligação do oxigênio se refere à quantidade máxima de oxigênio que pode se ligar à hemoglobina por volume de sangue. Logo, se eu estou falando da quantidade máxima, eu estou falando de 100% de saturação. A fórmula é essa, 100% de saturação sobre o volume de sangue. Já quando eu falo de conteúdo de oxigênio, eu estou querendo saber a quantidade efetiva, não de, não 100%, não, que realmente tem uma quantidade total de oxigênio por volume de sangue. Por isso que, quando eu estou falando de conteúdo de oxigênio, eu vou ter que levar em conta tanto o O2 que está ligado à hemoglobina, quanto a quantidade que está dissolvida. Eu quero saber realmente o que tem ali. Então, eu vou fazer a capacidade de ligação de oxigênio vezes a porcentagem de saturação. Porque a capacidade de ligação do oxigênio é uma situação ideal de 100% de saturação. Mas eu quero saber realmente o conteúdo, quanto efetivamente tem ali. Então, eu vou fazer vezes a porcentagem de saturação que eu realmente tenho. E mais a quantidade que está dissolvida. Afinal de contas, eu quero saber o total de O2 e não só o que está ligado. A distribuição de oxigênio, ela depende do fluxo sanguíneo. Então, é óbvio que depende do débito cardíaco. Nós vimos que débito cardíaco nada mais é do que volume sistólico vezes frequência cardíaca. Além disso, o conteúdo de oxigênio é importante para a distribuição, porque a gente vai ter o dissolvido e o ligado. Logo, a gente entende que a distribuição de oxigênio ela vai depender tanto do débito cardíaco quanto do conteúdo de oxigênio efetivamente que eu tenho no sangue. E aqui, atenção especial, se você estava dormindo na aula, por favor, acorde, porque a curva de dissociação de hemoglobina com o oxigênio é o nosso top, certo? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos a pressão parcial de oxigênio, né, aqui, e tem a saturação de hemoglobina no outro eixo. O que acontece, tá? Vou mostrar aqui para vocês um sangue venoso misto e um sangue arterial. Eu tenho muito oxigênio no sangue arterial, concorda? Óbvio, né? Se eu tenho muito oxigênio no sangue arterial, como que vai estar a saturação da minha hemoglobina? Se eu tenho muito para ligar, vai estar alta. Da mesma maneira, se você vai diminuindo quando você chega no sangue venoso, porque o seu sangue venoso ele é rico em CO2 e não em O2. Então, você vai diminuindo o seu oxigênio, logo você vai diminuindo a saturação. Mas, assim, nossa, que óbvio, que fácil. Sim, acho fácil também. Porém, eu falando só esse conceito para vocês, o que vocês teriam que imaginar? Que essa curva, ela seria só uma reta, porque eu não falei que quanto mais você aumenta o conteúdo de oxigênio, você aumenta a saturação, então ela teria que ser só uma linha reta, né, proporcional. Mas a gente tem uma curva sigmoide, certo? Essa curva sigmoide, ela me dá outras propriedades que são interessantes, como, por exemplo, um conceito que vocês têm que ter, que é o da cooperatividade positiva. O que isso significa? Significa que vamos supor que você tem lá a sua hemácia, né? Ela tem a hemoglobina e a sua hemoglobina ela está com os 4 sítios desligados. Não tem ninguém ali, não tem nenhum oxigênio. O oxigênio vai lá e se liga. Ele ligou, uma molécula se ligou. Ok, quando essa uma molécula se liga, vai aumentando a afinidade pela próxima ligação. Então, você liga a primeira, a afinidade aumenta na segunda. Ligou a segunda, aumenta mais ainda na terceira, até que você alcança a afinidade máxima na 4ª ligação. Então, a curva também reflete isso. Um adendo que eu queria falar para vocês, que pode ser que vocês vejam nos livros textos, é a respeito do efeito Bohr e do efeito Haldane. O efeito Bohr é quando a ligação do CO2, não estou falando de O2, estou falando de CO2. Então, é quando a ligação do CO2 à hemoglobina reduz a afinidade pelo oxigênio.
Então, eu liguei com CO2 e reduzi a afinidade do O2. Já o efeito Haldane é quando eu tenho pouco oxigênio ligado, então eu tenho lá a sua hemoglobina, mas tem pouco oxigênio. E aí o que acontece? Você acaba aumentando a afinidade da sua hemoglobina pelo CO2. Então isso chama efeito Haldane. Ok, vamos lá que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. O monóxido de carbono. Recentemente, né, a gente teve aquela coisa trágica, né, da família que morreu numa viagem, né, para o Chile, se eu não me engano, né, que eles acabaram morrendo por um envenenamento de monóxido de carbono. O que aconteceu, né? O monóxido de carbono, ele é um gás inodoro e incolor. Então, gente, ninguém sentiu o cheiro ali, nada. O que esse gás ele faz? É o CO, né? Não é o CO2, é o CO. O monóxido de carbono, ele se liga naqueles sítios da hemoglobina que estão disponíveis para o oxigênio. O monóxido de carbono ele começa a tampar aqueles sítios, ele vai lá e se liga. O que acontece? Primeiro que você tem pouco sítio disponível para o oxigênio. Além disso, além de eu ter pouco sítio disponível, quando você se liga ao monóxido de carbono, aqueles sítios que estão disponíveis para o oxigênio são sítios extremamente ávidos, então tem uma afinidade muito alta. Aí você fala, nossa, mas por que isso é ruim? Gente, é ruim porque você não consegue desligar com facilidade. Então, a gente tem, por um lado, pouco oxigênio que consegue se ligar, e, por outro, aqueles que conseguiram se ligar não desliga. Então, você não entrega aquele oxigênio para o tecido. Logo, você acaba falecendo de hipóxia, né? E você nem vê. Então, por isso que nessa curva, né, a curva vai refletir isso. E um conceito que eu queria trazer para vocês é o do P50. Tá? Para vocês entenderem, deslocamento da curva para a direita, da curva para a esquerda. Aqui a gente tem um deslocamento da curva para a esquerda. O P50 é a quantidade de PO2 suficiente para que eu sature 50% da minha hemoglobina. Então, quanto eu tinha de PO2 quando eu cheguei nos 50%? Então, vocês vão lá, 50. Quanto que eu tinha? Nessa curva, vocês notem que para eu saturar, eu precisava de muito pouco. Quando eu comparo inicialmente, né? Porque depois você começa a aumentar e a curva ela não aumenta mais. Por que ela não aumenta mais? Porque não tem mais lugar para ligar, não tem mais um sítio de oxigênio. Então, o pouco que eu tinha, eu liguei, entendeu? A afinidade é super alta. Então, tá aqui, é isso que acontece com a sua curva. Depois ela começa a achatar. Então, a gente vai ter algumas alterações dessa curva de dissociação. Alterações para a esquerda. Então, se eu altero para a esquerda, que é essa foto aqui, eu vou ter uma diminuição da minha P50, ou seja, eu preciso de menos oxigênio para chegar nos 50% de saturação e, consequentemente, um aumento da afinidade. Quais são as causas? Diminuição da PCO2, o aumento do pH e uma diminuição da temperatura. Depois, você pode ter alterações da sua curva para a direita, que é quando eu tenho um aumento do P50 e uma redução da afinidade. Quais são as causas? O contrário das causas do lado esquerdo. Então, nesse caso do direito, você vai ter um aumento da PCO2, uma diminuição do pH e um aumento da temperatura, certo? Então, uma coisa é o antagônico da outra. A eritropoetina, ela é super importante para a gente poder aumentar a nossa oxigenação. Como isso? Pessoal, a eritropoetina é uma substância que ela vai ser fabricada pelos rins em situações de hipóxia. Tá? A gente vai voltar na eritropoetina quando eu for falar de respostas adaptativas a altitudes elevadas. Então, diante de um ambiente de hipóxia, o seu rim, ele percebe e aí ele começa a fabricar esse fator de hipóxia induzível. Esse fator de hipóxia induzível, ele aumenta o RNA mensageiro responsável pela eritropoetina. Consequentemente, eu tenho um aumento da síntese de eritropoetina. A eritropoetina, ela faz o quê? Ela diferencia o pró-eritroblasto em eritrócito.
Então, o que realmente eu preciso para ter hemoglobina e depois para fazer o carreamento e oxigenação dos tecidos. Aqui você entende o porquê de pacientes que têm doença renal crônica, ou, posso falar melhor, né, insuficiência renal crônica. Então, pacientes que têm o rim acometido cronicamente, o que acontece? Não é o rim que fabrica a eritropoetina? O que eu vou ter nesses pacientes? Anemia. Porque você não vai ter eritropoetina suficiente, consequentemente, você não vai diferenciar, não vai ter eritrócito. Então, esse indivíduo, ele tem anemia. Um dos tratamentos é você usar eritropoetina para esse indivíduo em específico, tá? Então, você dá eritropoetina para ele. O transporte de gás carbônico, do dióxido de carbono, que é o CO2. O CO2, ele vai estar em 3 formas, tanto na forma dissolvida, quanto na forma de carbaminohemoglobina, quanto na forma de bicarbonato. A forma dissolvida é pouco, assim como da carbaminohemoglobina. Só lembrar que a gente já discutiu o efeito Haldane e efeito Bohr, que leva em consideração o CO2, e a gente vai ficar com bicarbonato, que é a grande maioria da forma do CO2. O bicarbonato é aquela fórmula clássica de cursinho, né, que vocês tinham que decorar, que era o CO2, uma vez hidratado, e a gente vai ter o efeito da anidrase carbônica nessa hidratação do CO2, ele vira esse ácido fraco. Depois, esse ácido fraco dá origem ao H+, e o bicarbonato. Como que isso efetivamente acontece, tá? Não ficar em fórmulas, né, que aí a gente não entende nada. Então, você tem o tecido, né, e aí tá lá o seu tecido, metabolizou, o tecido vai dar o quê? CO2. Deu CO2, esse CO2 ele vai passar para onde? Plasma capilar. Qual é o processo que o CO2 ele entra na sua hemácia? Difusão, né? Lembra disso, transporte de difusão. O CO2 chegou e aí o que vai acontecer? Esse CO2 ele se liga ao H2O, então você vai ter uma hidratação e a anidrase carbônica faz essa conversão. A anidrase carbônica, o ácido fraco e depois H+ e bicarbonato. O H+, ele acaba sendo tamponado, né, porque ele é um ácido, né? Em tese, se você deixar ele doidão solto aqui, o que acontece? Você diminui o pH da célula, a célula morre, né? Então, você não pode deixar ele aqui livre, leve, solto. Você tem que tamponar com hemoglobina. E aí, a gente tem o bicarbonato. O bicarbonato, ele é trocado com o cloreto, tá? Então, o cloreto entra, o bicarbonato sai. Então, aí a gente entende como que acontece essa forma em específico. O controle da respiração, ele tende a um objetivo muito básico. O que a gente quer controlando a respiração? Tudo que a gente for fazer, né, todas as nossas respostas compensatórias, é para garantir uma faixa normal de PO2 e PCO2. Basicamente, é isso. E a gente tem que lembrar que a nossa respiração, ela é involuntária. Então, eu estou dando aula aqui, eu estou respirando, não estou nem pensando nisso. A não ser que eu queira prender a respiração, né? Quando você quer afundar embaixo da água. Mas isso aí já é uma das únicas exceções que a gente vai ter o córtex atuando. Então, que vai ser voluntário. Mas a respiração, ela é involuntária. Lembrar que o que participa da respiração, primeiro a gente vai ter aquele sistema aferente. Então, eu preciso, para respirar, receber informação. Tenho que receber informação, se está bom ali o gás carbônico, não está bom o oxigênio, como que está isso daí? Os nossos receptores, então nós vamos ter os mecanorreceptores, que tem nas articulações, no pulmão, e temos os quimiorreceptores, que vão ser os mais importantes. Os quimiorreceptores são os que detectam as alterações de PO2, de PCO2 e de pH, para a gente poder fazer as respostas compensatórias. Detectou, né, as informações, passa para alguém que manda. Quem que manda? Os centros de controle motor no tronco, então no bumbo e na ponte. Aí, esses centros de controle, eles também têm integração com os músculos respiratórios. Então, os músculos também fazem parte do controle da respiração. E lembrar, por último, que eu já dei um exemplo, de que existe um controle voluntário, como, por exemplo, quando você prende a respiração. Mas aí, quem que eu tenho? Se eu tenho voluntário, quem eu vou ter no meio? O córtex, tá? Mas lembrar que respiração é involuntário, centros de controle no tronco.
E como que fica tudo isso, todas essas informações integradas nessa figura? Então, a gente tem os quimiorreceptores periféricos, centrais, os receptores de estiramento, no pulmão, tem das articulações. Então, você vai ter informações. Essas informações são passadas para o centro inspiratório. E depois, o centro inspiratório, através do nervo frênico, ele estimula o diafragma. É interessante que você tenha um centro apnêustico, que é um centro que estimula o centro inspiratório. O que é isso? Ele prolonga a sua inspiração. E o contrário também ocorre, existe aquele que corta, né? Aquele que desestimula, que é o centro pneumotáxico. Agora vamos ver quais são as respostas adaptativas ao exercício físico. Você está lá na sua academia e aí o que acontece? Existe o aumento do consumo de oxigênio. Além disso, a gente produz mais CO2. Afinal de contas, o seu músculo está lá usando. E também a gente aumenta a ventilação. O que acontece com relação ao sangue arterial? Pois é, nada. Não existe nenhuma mudança, tanto do PO2 quanto do PCO2. O que pode acontecer é diminuir um pouquinho o pH, ou nem isso, tá, pessoal? Quando a gente vai para o sangue venoso, aí eu já tenho uma mudança, que é justamente do aumento do PCO2 no sangue venoso, porque é o que a gente estava falando, o seu músculo ele está usando mais, então a gente vai ter mais metabólitos, tá? Então, como a gente vai ter mais metabólitos, você aumenta a PVCO2. O fluxo sanguíneo é óbvio que vai aumentar. Se ele aumenta, você aumenta débito cardíaco, que é volume sistólico vezes frequência cardíaca, você aumenta também o fluxo sanguíneo pulmonar, no intuito de que a gente tenha trocas gasosas mais homogêneas. Então, o que é VQ? Eu não vou explicar tudo o que é VQ, porque existe uma aula só de VQ, mas a sua relação ventilação-perfusão, ela está mais homogênea com esse aumento de fluxo. E por último, existe uma diferença na curva de dissociação oxigênio-hemoglobina. Ela vai desviar para a direita, o que reflete o aumento da P50, ou seja, eu vou acabar tendo uma necessidade de eu ter mais oxigênio para eu saturar 50%. Lembra disso, né? E eu diminuo a afinidade pelo oxigênio. Lembra que a P50, se ela aumenta, diminui a afinidade e vice-versa, só para vocês gravarem que eu acho que fica mais fácil. E por último, as respostas à altitude elevada. Quando você está lá no Monte Everest, né, se você tem esse sonho, você está lá na sua altitude elevada, o que acontece? O ar, né, ele tem uma quantidade de PO2 menor. Consequentemente, o que chega no seu alvéolo é menos, tá? Então, a gente já tem menos PO2. Teremos que ter respostas compensatórias para isso. Ok? Se eu tenho menos PO2 no meu alvéolo, eu vou querer o quê? Respirar mais. Eu vou precisar ventilar mais. Quando eu ventilo mais, o que acontece? Eu vou acabar liberando mais gás carbônico. Se eu libero mais gás carbônico, consequentemente, eu vou entrar numa alcalose respiratória, certo? Ok. Além disso, o fluxo sanguíneo pulmonar, ele muda. Você vai ter um aumento na sua resistência pulmonar, porque o pulmão, ele tem uma resposta compensatória à hipóxia. Quando o leito vascular, ele percebe aquela hipóxia, ele faz uma vasoconstrição do leito pulmonar. E o que acontece? Aumenta a resistência. Consequentemente, se aumenta a resistência, aumenta a pressão na artéria pulmonar. Ora, o seu ventrículo direito está lá, em contato com a circulação pulmonar. Eu tenho altos níveis de resistência de pressão. O que tem que acontecer com um ventrículo para ele conseguir bombear aquele sangue? Ficar forte, hipertrofiar. Então, ele tem que ficar muito mais forte do que ele é. Então, ocorre também a hipertrofia do ventrículo direito. A curva de oxigênio e hemoglobina, ela desvia para a direita. Então, aumenta a P50 e diminui a afinidade pelo oxigênio. Por último, a nossa eritropoetina. Então, isso é uma situação de hipóxia. Eu tenho menos PO2, certo? O que a sua eritropoetina ela faz? Ela vai começar, né, a ser estimulada.
Você estimula, através da hipóxia, a produção de mais eritropoetina. A gente viu que a eritropoetina ela faz a diferenciação para a gente conseguir ter eritrócito. Para que isso? Gente, eu tenho pouco oxigênio, eu preciso de muita gente para captar o máximo que der de O2. Por isso que a eritropoetina ela ganha a cena, para a gente poder fazer policitemia, aumentar o número de células vermelhas. E, por último, mais uma coisa conceitual, que é hipóxia e hipoxemia. Hipóxia é quando nós temos a diminuição da oferta ou uma menor utilização de oxigênio nos tecidos. E tem a hipoxemia, que é uma causa de hipóxia, tá? Não é sinônimo, tá, pessoal? Hipoxemia é uma causa de hipóxia. Hipoxemia é quando eu tenho a diminuição do PO2 arterial, certo? Mas existem outras causas, né, de hipóxia, que pode ser, por exemplo, diminuição de débito cardíaco, anemia e, como a gente viu, o envenenamento pelo monóxido de carbono. Esses foram os pontos abordados em aula. A gente falou a respeito do transporte de oxigênio, o transporte do dióxido de carbono. Além disso, vimos suas formas, a curva de dissociação, o controle da respiração e respostas adaptativas. Essas foram as referências utilizadas em aula e até breve!